devido registro. Muito obrigado, prefeito Romero Rodrigues. Senador, seja bem-vindo, presidenciável. Um prazer enorme conhecê-lo e entrevistá-lo. Obrigado, Milton. Um grande abraço a você. Obrigado ao prefeito também, né, que lá de João Pessoa encaminha a sua mensagem, já que não pôde estar aqui em Campina Grande. Dizer da satisfação de chegar a essa cidade, uma cidade importantíssima para a Paraíba. É tão importante que lá no Paraná copiaram. Lá temos Campina Grande do Sul, que é uma cópia exatamente em função da grandeza, né, de Campina Grande, que é uma cidade extraordinariamente importante do ponto de vista econômico, cultural e político para o estado da Paraíba. Então é uma alegria estar aqui ao lado do Galego do Leite, que é o presidente estadual do Podemos, ao lado da Ana Cláudia, ao lado do Lindolfo, que são figuras proeminentes desse movimento que nós chamamos de Podemos, porque juntos nós podemos mudar o Brasil para melhor, e é o que nós estamos desejando nesse momento. O senhor é um dos homens públicos do Brasil mais sérios, e que a sua prospecção, quando a gente assiste na TV Senado, TV Câmara, ou na mídia de uma forma geral, é verdadeira. O senhor tem um histórico. Fale um pouco desse histórico de vida pública para a população de Campina Grande, da Paraíba, que lhe acompanha agora pelo maior grupo de comunicação da Paraíba, que é o Sistema Correio. Pois não, Milton, você me dá essa oportunidade. Eu acho que é bom dizer o seguinte: mais importante do que aquilo que se possa dizer durante uma campanha eleitoral é aquilo que se fez antes dela. Qual é o passado, o itinerário percorrido, o que nós fizemos e como fizemos. Tivemos alguma experiência administrativa bem-sucedida ou mal-sucedida? Eu acho que é isso que deve prevalecer na análise do eleitor brasileiro. E ele é inteligente porque na pesquisa de opinião pública é exatamente o que nós encontramos. O eleitor diz que para ele é importante a experiência administrativa e o passado limpo. Então, Milton, eu fui de vereador, deputado estadual, deputado federal 2 vezes, senador da República, governador do estado. E depois voltei ao Senado e nesta fase eu estou no 3º mandato de senador. Terminei o governo com 93% de aprovação, num momento de crise gravíssima, uma crise sem precedentes, né? Porque nós tínhamos uma inflação de 80% ao mês. E, apesar das dificuldades, os estados quebraram, nós terminamos o nosso mandato com 93% de aprovação, com dinheiro em caixa, superávit, um grande programa de obras realizado e, segundo João Betting, um milagre operado por um par de santos, reforma administrativa e saneamento financeiro. E ele dizia, ao concluir o seu comentário: o Paraná demonstra que a administração pública no Brasil ainda é viável. E assim foi a nossa gestão no governo do Paraná. Eu gostaria também de dizer que tenho combatido implacavelmente os privilégios das autoridades. E certamente haveriam de perguntar: você combate o privilégio dos outros, mas abriu mão dos seus próprios privilégios? Então eu tenho que dizer, respondendo à sua indagação, que abri mão dos meus privilégios. Como ex-governador, eu tenho direito a uma aposentadoria que teria me colocado na conta bancária nesses 27 anos quase 11 milhões de reais. Eu abri mão, eu abdiquei, eu renunciei ao direito de receber esta aposentadoria. E nos últimos 10 anos eu abro mão do auxílio moradia e da verba indenizatória. O auxílio moradia é R$ 5.500 por mês e a verba indenizatória é R$ 15 mil por mês. Portanto, é uma economia de quase R$ 50 mil por mês. Também abro mão de parte das passagens, não utilizo a cota inteira, o que daria uma economia anual, eliminando esses privilégios todos, né, de quase R$ 1 milhão. Portanto, para combater o privilégio das autoridades, nós precisamos dar o próprio exemplo. Por isso, eu abri mão desses privilégios.
E hoje posso me apresentar como combatente dos privilégios das autoridades, porque o Brasil vive um momento de crise sem precedentes, né? Uma crise histórica, uma crise de profundidade, com o desemprego crescente, com a violência assustando, e nós temos que mudar esse país para melhor, mas é preciso mudar a partir dos próprios exemplos, com a liquidação de certos privilégios que provocam uma grande indignação na população brasileira. Essa limpeza dos privilégios, senador Álvaro Dias, presidenciável, pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, que temos o privilégio de entrevistar aqui hoje ao vivo, direto da Associação Comercial de Campina Grande, agradecendo ao presidente Marcos Procópio, que nos facilitou essa participação com o senhor aqui, também tem que ser estendida aos outros poderes. Sim, os ao três judiciário poderes. Também, executivo, Exato, legislativo e judiciário. O Brasil precisa passar por uma mudança cultural. Exatamente. Porque muita gente, quando pensa em poder, já está linkando ao privilégio. Exato. Como é que a gente vai conseguir mudar tudo isso? Eu chamo isso de refundação da República, que é o carro-chefe da proposta que eu estou apresentando ao Brasil. E venho hoje aqui, a Associação Comercial, com o Marcos Procópio, abrindo as portas desta entidade, exatamente para falar sobre isso. Para dizer que a refundação da República passa pela substituição desse sistema corrupto e incompetente que levou o país a essa tragédia política, com uma fábrica de escândalos de corrupção, com barões da corrupção sendo presos, mas nós não podemos ficar apenas com a prisão daqueles que assaltaram os cofres públicos nos últimos anos. Nós temos que acabar com esse sistema sob pena dele gerar novos barões da corrupção, fabricar novos ladrões do dinheiro público. Por isso, acabar com esse sistema, que eu chamo de refundação da República, é essencial para colocar o país no rumo do seu futuro, com reformas importantes, né, que a reforma do Estado, com o enxugamento da máquina, a liquidação desses privilégios, também no Legislativo e no Judiciário. Os três poderes devem ser alcançados por reformas importantes que permitirão à população brasileira acreditar em instituições públicas comprometidas com o interesse da sociedade. Quando a gente fala em democracia, e aí a gente pode tentar se espelhar nas maiores do mundo, a gente sabe que as instituições têm um poder decisivo. O senhor falou agora há pouco. Tribunais de contas, Ministério Público, Judiciário. Como é que o senhor vê o trabalho hoje que é desenvolvido e desempenhado pelo Ministério Público Federal no Brasil? E aí eu posso ser categórico e falar da Operação Lava Jato, né? E também do Judiciário. Como é que o senhor vê a atuação desses órgãos, especificamente partindo da Lava Jato para os casos de corrupção? Olha, Milton, a Operação Lava Jato está mudando o cenário da política brasileira e, por consequência, está mudando o Brasil. Nós temos que aplaudir o trabalho da Polícia Federal como instituição independente, de competência, que nós estamos podendo constatar quantas operações desenvolvidas pela Polícia Federal e operações bem-sucedidas, alcançando poderosos nesse país, antes impunes, hoje sujeitos à investigação, com a Polícia Federal nos seus calcanhares. Ex-presidente da República, presidente da República atual, parlamentares, ministros, banqueiros, marqueteiros, empreiteiros, enfim, os tubarões da corrupção, os barões da corrupção, estão sendo investigados pela Polícia Federal. Aplausos à Polícia Federal. O Ministério Público, da mesma forma, investigando e denunciando. Aplausos ao Ministério Público, cumprindo o seu papel. A mudança está começando pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pela Justiça de primeira e em segunda instância. Aplausos à Justiça de primeira e segunda instância. Não podemos aplaudir ainda o Supremo Tribunal Federal, porque até agora nenhum malandro alcançado pela Operação Lava Jato foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Nós estamos aguardando
que esse avanço, que já alcançou a primeira e segunda instância da justiça brasileira, chegue também aos tribunais superiores. E certamente, quando isso ocorrer, nós estaremos inaugurando uma nova justiça no país. É fundamental para que isso ocorra o fim do foro privilegiado. Não isso que está acontecendo agora, nesse momento lá no Supremo, estava 9-0 há pouco, para a atenuante em relação a esse foro privilegiado. Nós teremos agora, alcançados pelo foro privilegiado, mais de 54 mil autoridades. O que o Supremo está modificando é que as autoridades com mandato eletivo, ou seja, os políticos no exercício do mandato, só terão foro privilegiado para crimes praticados no exercício do mandato. Crimes praticados antes do mandato irão para a primeira instância. Mas o que significa isso? A maior parte dos crimes são praticados no exercício do mandato. Por exemplo, aquelas malas de dinheiro que apareceram na televisão recentemente, elas apareceram durante o exercício do mandato do senador ou do ministro. Portanto, ou do presidente da República, né? Aquela mala que apareceu em São Paulo e que envolve o atual presidente da República. Então, nestes casos, no exercício do mandato, o foro privilegiado persiste. Continua sendo esse guarda-chuva protetor de malandros da política. Então, para acabar definitivamente com o foro privilegiado, nós temos que votar o projeto, que é de minha autoria, que foi aprovado no Senado em maio do ano passado, que está na Câmara dos Deputados desde junho, aguardando deliberação. Com a aprovação desse projeto, nós teremos aí sim o fim do foro privilegiado. Aí poderemos comemorar a inauguração de uma nova justiça no país, onde todos seremos iguais perante a lei. Com a decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal, não. Que não se passe essa ideia, que não se tenha essa sensação, porque, na verdade, nós não estamos assistindo hoje o fim do foro privilegiado. Isso é que tem que ficar patenteado. E o Supremo só está discutindo isso porque a Câmara dos Deputados não deliberou em tempo. Já deveria ter votado esse projeto em agosto ou setembro do ano passado. E não o fez. Portanto, a omissão da Câmara que faz com que o Supremo Tribunal Federal tenha que discutir essa matéria no dia de hoje. Está discutindo exatamente agora, enquanto estamos aqui conversando. 6 da noite, 55 minutos, no Balanço Geral de hoje, nós estamos ao vivo, entrevistando o senador Álvaro Dias, pré-candidato à presidência da República pelo Podemos. Agradecer à Associação Comercial de Campina Grande pela oportunidade de estar aqui também fazendo essa entrevista. Senador, economia, desemprego. Estamos vivendo a maior taxa de desemprego dos últimos tempos. A nossa moeda super desvalorizada, comparada ao euro e ao dólar, por exemplo. Desemprego, como é que a gente vai combater isso? O senhor acha que a classe produtiva, os empresários precisam de mais incentivos? O senhor acha que o microcrédito, por exemplo, pode ser uma saída para a diminuição e as pessoas precisam de uma atividade, senador? E sem isso elas não vão conseguir fazer com que o país saia de onde nós estamos. Você tem razão, o emprego é a prioridade número 1. Se nós fizermos uma pesquisa, vamos verificar que a população coloca o emprego como a sua primeira reivindicação. Até porque os números oficiais não retratam a nossa realidade. Nós não temos só 13 milhões de desempregados no Brasil, com toda certeza. Porque se temos 52 milhões abaixo da linha da pobreza, se temos 15 milhões de brasileiros que recebem, o que vivem com apenas R$ 136 por mês, isso não é emprego, pode ser subemprego, ou emprego na economia, trabalho na economia informal. Apenas 33 milhões de brasileiros possuem carteira de trabalho assinada. Então, milhões de trabalhadores brasileiros estão na informalidade. E as estatísticas oficiais não revelam a nossa realidade. Até porque muitos dos desempregados sequer procuram emprego atualmente. Já desistiram de procurar emprego. Então esta é uma dramática situação que nós só poderemos equacionar, resolver, se nós fizermos as reformas todas, não é?
Por isso que eu falo em refundação da República, que é algo emblemático, né? Ou seja, que é algo que inspira a necessidade de muitas mudanças. Mudanças que começam no andar de cima do Estado brasileiro, com a eliminação desses privilégios, com o enxugamento da máquina, para recolocar dinheiro no caixa do poder público, a fim de que ele possa dar respostas à sociedade em setores essenciais como saúde, educação, segurança pública e geração de empregos. Nós temos que fazer reformas como a tributária, por exemplo, para aquecer a economia, para a roda da economia girar com mais força, gerar mais emprego, salário, renda. E isso se fará com uma reforma tributária inteligente, que vai reduzir a carga tributária. Com isso a roda da economia vai girar com mais força, o povo vai pagar menos imposto e o governo vai arrecadar mais, porque a economia vai crescer mais. E os preços dos produtos também sofrerão redução, porque não haverá o impacto da transferência da carga tributária muito pesada nos preços dos produtos que nós consumimos. E mais do que isso, numa reforma tributária inteligente, nós poderemos eliminar o imposto da cesta básica. A cesta básica não seria tributada e os medicamentos não seriam tributados. Porque na velhice, quando mais se necessita do medicamento, com a aposentadoria insuficiente, o aposentado nos últimos anos da sua existência sequer pode comprar medicamento, que custa o olho da cara. Então, eliminar impostos de medicamentos, eliminar os impostos da cesta básica é parte de uma reforma tributária inteligente. Senador, eu quero agradecer ao senhor. Infelizmente tem a voz do Brasil que nós temos que cumprir. Muito obrigado, muito boa sorte na sua campanha, senador Álvaro Dias. Que Deus lhe abençoe, porque todo mundo que é bem intencionado merece a oportunidade. E quem sabe nós poderemos ter uma participação do senhor mais longa, a posteriori. Muito obrigado por tudo. Vamos voltar seguramente a Campina Grande, quem sabe aí no dia de São João, né? Para assistir essa festa que faz parte da história de Campina Grande e da Paraíba. Obrigado. O maior São João do mundo, né? Então, obrigado. Vamos ver se nós conseguimos chegar aqui, aí voltaremos a falar, amigo. Muito obrigado a você, um grande abraço a todos. Obrigado a todos, um grande abraço, Deus permite.